بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos mais uma vez para essa série da história dos mensageiros. Inshallah, que a gente está fazendo dessa mesquita abençoada que já começou e começou bem, alhamdulillah. E aqui, durante as aulas passadas, as palestras passadas, a gente estava falando sobre o Sayyidina Adam, como nasceu, como criou, Allah subhanahu wa ta'ala criou ele com as próprias mãos, por isso que ama os humanos mais do que todas as outras criaturas. Falamos como ele veio para a Terra depois da falha que houve, quem atentou ele, qual foi o primeiro pecado, tudo isso inclusive vamos perguntar agora para o pessoal que já estava aqui em outras aulas. Por isso, a gente pede sempre, quero só deixar claro para os nossos irmãos novos que estão aqui, mashallah, e bastante, como a gente está fazendo assim, está fazendo de um jeito assim, para que a gente saísse dessas histórias, entendesse a nossa própria história, a história dos mensageiros, que é a história da humanidade, entender ela de uma forma perfeita, uma forma completa que traz benefícios para a gente, não à toa, não falamos e saímos pronto, falamos e fizemos a nossa parte. Por isso, toda vez, no final da palestra, eu faço perguntas sobre o que passou e, inclusive, a gente entrega chocolates. Hoje não sei se tem chocolates por aqui, mas tem livros de prêmios, inshallah, né? E eu acredito que os jovens aqui vão querer chocolates. A gente vai fazer uma manifestação para eles trazerem os chocolates, inshallah. Ok? E falamos também sobre a história do Sayyidina Shit, que é o Sete, né? Dele, só ele foi revelado para ele 50 das 104 mensagens que foram reveladas para a Terra, através de profetas e mensageiros que vieram durante o tempo da humanidade, até o último de todos, que é o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está dando para entender? O eco está muito forte aí? Está dando para entender? Então, esse Shir, né, que é no Evangelho, para quem já leu o Evangelho, chama Sete, né? Só para ele, Allah subhanahu wa ta'ala, como estava o início da humanidade ainda, Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele dos 104 mensagens que vieram para a Terra, que foram reveladas para a Terra, veio só para ele 50, praticamente a metade das mensagens. Para quê? Para estabelecer, porque as mensagens de Deus são leis, são regras da humanidade. Então, para que essas regras fossem ser completadas, está vendo? Manifestação gira resultado. Chegou o chocolate, alhamdulillah. Por isso, peço que prestem atenção nos dados. Quando eu falo a idade, quando eu falo quantidade, quando eu falo quando e aonde, não sei o que, essas coisas, isso que eu faço perguntas no final das palestras. Peço para os jovens prestar atenção, porque eu quero dar esses chocolates todos para os jovens. Inshallah. Rolou a história até chegar no Idris. Idris, no português, chama Enoch. Idris, falamos um pouco dele da outra vez, foi o primeiro homem a ensinar a escrever a caneta. Teve o privilégio, ele teve muitos privilégios iniciais, quer dizer, ele foi o primeiro de várias coisas que ele iniciou. Uma delas, a caneta, e segunda coisa, que é o mais importante, o jihad. Foi o primeiro homem a preparar um exército feito de montaria, bem preparado. Foi a primeira batalha que ele formou para lutar o bem contra o mal. Porque o povo o filho mais velho do Sayyidina Adam,
Qabil, né? Ele estava muito, chegaram no auge, estava muito mal, ele estava matando, chegou a corrupção neles, na época deles, ao máximo. Então ele preparou um exército para poder defender inclusive aonde ele vive, né? Que é no lugar do Shirk, no lugar do Sayyidina Adam, como nós falamos, foi ali nas proximidades da Meca, nas montanhas ali. Ali vivia o bem e no vale vivia o mal, que é o povo do Qabil, né? E quem habitava com eles ali é o Shaitan, Satanás. Ele vivia com eles ali e enfeitava, lançava cada vez mais pecados novos, coisas novas assim. Da outra vez nós falamos das danças, das mulheres, das músicas que ele usava para poder atentar, para poder fazer a corrupção, inclusive em forma de jovem, e jovem muito inteligente, por isso que as pessoas ouviam ele. Eu expliquei da outra vez que quando você vê um jovem, vamos supor, de 14, 15 anos, inteligente assim, desenvolve, fala coisas bonitas, todo mundo presta atenção nele, todo mundo dá credibilidade para ele melhor do que uma pessoa normal. Então ele veio para eles dessa forma, assim, em forma de um jovem, e lançava todos os tipos de pecados, todos os tipos de coisas ruins para fazer a corrupção girar, como ele prometeu para o nosso Criador, para Allah subhanahu wa ta'ala, no dia que foi criado Adam, prometeu que vai fazer com que toda a humanidade entrasse junto com ele para o inferno. Ele não iria entrar sozinho. Por quê? Porque nós somos o motivo principal dele ser condenado para o inferno. Só que temos diferença até hoje, temos chance ainda, por quê? Porque temos diferença dele. A nossa diferença dele qual que é? É que podemos cometer os erros, temos pecados, a gente pode se arrepender e pode voltar. E a gente pode ser perdoado. Ele não. Ele já foi condenado, acabou. Ele não tem mais como voltar. Inclusive ele sabe, alguns sábios falaram que se ele pedir perdão e se arrepender da forma certa, ele consegue. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Mas ele não vai. Ele nunca voltará atrás do que ele prometeu e do que ele fez. Ele lançou um desafio grande, que ele é o poderoso mesmo, que ele vai levar realmente através do sussurro dele, não através do poder, do sussurro dele, das palavras, dos planos diabólicos dele, vai levar todo mundo para o inferno junto com ele, né? Mas se a gente for inteligente, inshallah, a gente desafia ele, decepciona ele, não vamos junto com ele, deixa ele sozinho. O máximo que a gente puder pedir arrependimento, ainda há tempo. Sempre as portas da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala está aberta para a gente se arrepender, para a gente voltar atrás e pedir perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. Voltando ao nosso mensageiro Enoque, que é o Idris em árabe, né? Os sábios qualificaram, especificaram, colocaram assim os dados dele, como ele era, tudo. Uma das primeiras qualidades, era perfeito assim na personalidade, na presença dele, como quando a gente olha para uma pessoa assim, tem tudo, sabe? Um corpo bem feitinho assim, um corpo bem, como dizem assim, de qualidade, né? Bonito, altura, tudo ele tinha. Bonito de aparência também. Ele tinha a barba longa, al-qama arida, quer dizer, a estatura dele era larga. Como a gente falou da outra vez, Sayyidina Adam era 60 metros de altura. 60 metros de altura. Da medida dele, a medida que a gente mede, 67 de largura. Ele era um pouco mais largo, imagina quanto então, né? E era alto também, quer dizer, qualificado entre aqueles que naquela época, daquelas altura e largura, 67 de largura, ele era mais largo e mais alto ainda. Qalil al-lahm, quer dizer, era magro, era assim, diferente de que os outros cheinhos.
ele tinha brilho especial nos olhos. E a maior qualidade dele, como fisionomia, como comportamento, quando ele andava, eu falei da outra vez também isso, quando ele andava, ele olhava mais no chão do que olhava para os lados. Ele era kathir al-fikr, quer dizer, pensava muito, analisava a situação, ele sempre pensava no bem-estar da humanidade, no bem-estar de quem está em sua volta. Por isso ele pensava muito, analisava muito, sempre, quer dizer, a pessoa que fica analisando, até a gente, analisar a criatividade de Deus, analisar tudo isso que existe no universo, isso é adoração, uma das melhores adorações que existe. Analisar isso era a especialidade dele para ver, porque quando a gente mesmo fica pensando, pensativo, nos problemas que está acontecendo, a gente até, às vezes, consegue até chegar à solução dos problemas que está tendo. Né? Por isso ele pensava, era a preocupação dele, era o amor que ele tinha pela humanidade, é fazer isso. Outra coisa, outra qualidade, uma das últimas qualidades, que era também kathir al-absa, quer dizer, um pouco fechado sempre, parecia que tinha algo de tristeza sempre nele, justamente pela preocupação que ele tinha. Né? Quando ele ficava nervoso, ele ficava bem irritado, saía, acabava, quando ficava alterado, a voz dele aumentava muito, gritava muito quando aumentava a irritação dele. Alguns sábios falam que era profeta, só que ele seguiu apenas as mensagens que vieram para o Shit e para o Sayyidina Adam, e alguns falaram que ele recebeu mensagens, mas na maioria falaram que era apenas profeta. Ele cumpriu e fez algumas leis que não são mensagens. Tipo, isso, ensinar as pessoas, não era das mensagens, era qualidade assim, de descobrimento humano, como a gente aqui sempre está descobrindo coisas, então era qualidade desse tipo dele. E como eu falei, era o primeiro que preparou um exército para enfrentar o povo de baixo e acabou até vencendo. Se vocês se lembram, da outra vez a gente falou que o Shit, um pouco antes dele morrer, ele morreu muito triste. Por quê? Porque o povo dele já tinha a maior parte dos homens fugido para a parte de baixo pela corrupção, pelas coisas, pela diversão que tinha lá embaixo. Todo mundo fugia, estava fugindo lá, fugindo de Shit. Então ele morreu até um pouco de desgosto também. Chegou, dizem que ele lutou tanto que se parou entre o bem e o mal, né? E era o primeiro exército formado completo, de armas, de cavalos e de pedestres também, que lutaram. O versículo que fala-se muito pouco dele no Alcorão e na história dos mensageiros. Um dos versículos que citou ele fala-se: Idris, innahu kana nabiyyan وكان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Ele era verdadeiro, legítimo e profeta. E elevamos ele à posição altíssima. O engraçado, vocês vão ver na tradução, por que falou, elevamos ele na posição altíssima. Alguns dos nossos irmãos aqui, talvez tenham acompanhado as palestras de Jundiaí, quando a gente fez essa parte, mais ou menos, deve lembrar, né? Por que falou, elevamos ele à posição altíssima. Antes de explicar sobre isso, vamos explicar por que chegou até ele. Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele um sinal, dizendo para ele assim: a Idris, todas as suas atitudes, tudo que ele fez de bem, e tudo que ele fez é bem. Fez sempre o bem para a humanidade. Tudo que você fez de bem, cada dia da sua idade, que a humanidade faz por aquilo que você ensinou,
de todos eles, o que eles fazem, você ganha recompensa. É a mesma coisa do que o jejum que a gente faz hoje em dia. A gente não faz jejum, e se um de nós hospedar uma pessoa ou ajudar uma pessoa a quebrar o seu jejum, ganha a mesma recompensa sem diminuir do jejum de quem está jejuando nada, né? Então a pessoa ganha a mesma recompensa. E ele é assim também. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para ele que tudo que ele lançou de coisas boas, né? Man sanna, yani Rasul sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, man sanna sunnatun hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim, o nosso profeta falou, aquele que faz uma sunna hasana, quer dizer, algo bom, e as pessoas copiam o que ele faz, ele terá a recompensa dessas pessoas até o dia do juízo final. Como é bom, maravilhoso a gente fazer as coisas boas e sempre, vamos lançar algo que as pessoas não conheciam, né? E as pessoas vão imitar. A gente tem que sempre tomar cuidado para que isso seja bom, seja algo bom para que as pessoas façam, e eu me sinto bem porque eu vou ganhar recompensa, não vou ganhar o contrário, porque se eu fizer ao contrário, ensinar as pessoas coisas ruins, e elas fizessem, por isso, eu vou ganhar também. Eu vou ganhar pontos negativos dessas pessoas do que eles fizeram, porque do mesmo jeito que a sunnah hasana, algo bom, vai ser sunnah sayyi'a, né? Algo ruim, que as pessoas vão me copiar, e eu que lancei, eu que fiz. Infelizmente, aí as pessoas vão me seguir. Então vou ganhar exatamente o que eles ganham de mal, né? Mesma coisa que o Shaitan. Shaitan, do mesmo jeito que ele ensina as pessoas, o tanto que ele faz, que ele fez de mal, ele vai levar por cada pessoa. Tanto é que até no dia do julgamento, as pessoas falam assim, para que Allah subhanahu wa ta'ala, quando vai entrar para o inferno, chama ele para que a gente pisoteia ele aqui debaixo dos nossos pés, de tanta raiva que eles têm, porque ele foi o motivo de levar eles para o inferno. Ele levou eles, quer dizer, não ele, mas sussurrou, eles foram. E como sempre a gente falou sobre isso, sobre o Shaitan não tem poder nenhum sobre ninguém. Ninguém. Tanto é que no dia do juízo final também ele vai responder, as pessoas vão falar, maldito seja, por tua causa eu estou aqui. Ele fala assim, eu não tinha poder nenhum sobre você, nenhum. Eu apenas sussurrei, apenas tentei você e você me seguiu. Problema seu. Não me responsabilize pelo que você fez. Assuma a sua culpa. Eu apenas sussurrei. E a gente vai se sentir praticamente ridículo. Por quê? Porque vai falar, meu Deus, como eu era fraco. Como eu era fraco, era frágil, fazia só palavras, só sussurro do Shaitan. Me fez chegar aqui, ele conseguiu me convencer, não foi forçado a nada. Isso vai ser horrível. Hoje a gente não liga, hoje a gente pensa, poxa, eu não vou passar vontade, se fizer alguma coisa, o que tem? O filho sentiu vontade de alguma coisa, eu deixo. Mas não pensa nesse dia. Não pensa nesse dia, que nesse dia vai se arrepender até por ter pensado, até do pensamento vai se arrepender. As pessoas. Por quê? Falta de alerta não foi. Falta de profetas e mensageiros não foi. Os profetas vieram em todo o decorrer da história. Ensinaram, trouxeram, mostraram o bem e o mal. Mas a gente teve a nossa própria ignorância e seguimos e caímos no. Por esse motivo que ele, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, assim, terá a recompensa dessas pessoas, de todas as pessoas, do bem que você ensinou, e de todos que vão fazer por esse bem até o dia do juízo final, né? E ele via milhares de pessoas naquela época, na época dele, não tinha muita gente ainda, mas tinha, para eles, tinha muitas pessoas, e todo mundo está fazendo bem, está fazendo alguma coisa, ensinava detalhes, ensinava, escrever a caneta, pode-se imaginar que é simples, mas não é simples. É muito forte. Quer dizer, antes disso a gente tem que olhar, decorar, se não decorar agora, perdi, só na próxima, não sei o quê. Quando começou a ensinar a caneta, já ficou diferente. É uma base, uma estrutura, uma cultura registrada. Então, um bem muito bom que ele ensinou às pessoas.
Ele viu o bem que ele ensinou, fora isso também, o bem que ele ensinou estava sendo espalhado, estava cada vez mais crescendo. Ele queria ganhar mais recompensas e mais coisas. Todo mundo, todo ser humano, quando vê algo assim bom e fácil está ganhando, quer ganhar mais, quer conquistar mais, né? Quer, o quanto mais puder conquistar dessas coisas, ele quer alcançar. E ele também, né? Até cometer inveja em questão religiosa é lícito. É lícito. Se você invejar uma pessoa, olha, mashallah, essa pessoa reza bastante, essa pessoa faz jejum voluntário, essa pessoa faz sadaqa, tudo que ele vê de pobre na rua, ele faz sadaqa, eu vou fazer igual a ele. Isso não é inveja, isso é inveja boa. Inveja é que você ganha recompensa, não ganha ponto negativo, não, ganha recompensa por ter tido essa inveja. Inveja boa. E ele tinha isso, ele queria mais. Ele invejava assim mesmo, ele queria mais. Aí, até que no decorrer da história, ele teve amizade com um dos anjos que vinha visitar ele com frequência. Anjos do céu, vinha visitar ele com frequência. Aí um dia veio esse anjo e os mensageiros, todos os mensageiros e profetas, eles sabem o dia que vão morrer. Eles têm esse dom que eles sabem, já está aproximando a hora. E ao mesmo tempo, o anjo da morte, diferente de que a gente, ele respeita eles e ele pede permissão para tirar a alma deles. Não é que nem a gente chega, não tem nem pensamento de chegou, acabou. Está encerrado. Os profetas não, ele pede com educação, pede permissão. Como ele sabia que já estava aproximando a hora dele, o que ele fez? Ele falou para esse anjo, você como anjo está no céu, você deve conhecer o anjo da morte. Foi, a gente se vê, se cruza. Ele falou para ele, então, se você tiver amizade com ele, quem sabe você pode pedir para ele, me dá espaço, que a hora já está chegando, me dá espaço, um pouco mais espaço para viver um pouco mais, né? Tudo que eu quero, ele queria viver mais, não é por amor da vida, pela vida, não, ele queria viver mais para fazer mais coisas boas, para ganhar a recompensa das pessoas que fazem por essas coisas que ele ensina. Aí o anjo falou para ele, olha, é difícil. Isso é prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala. Nem o anjo, nem ninguém muda isso, nem o próprio anjo da morte. Mas vamos tentar, para não deixar ele assim, né? Fez um pedido para um amigão assim, para não deixar ele assim, como dizem na nossa linguagem de hoje, no vácuo. Falou para ele, então vamos lá. Falou, vamos lá. Ele falou, vamos lá, a gente quem sabe encontrar ele no céu. Monta aí. Subiu no meio das asas dele, do anjo, e subiu. Prestem atenção do versículo que a gente citou. Levamos ele a uma posição altíssima. Aí levou e subiu. No primeiro céu, deu uma olhadinha, nada. Subiu no segundo céu, deu uma olhadinha, nada. Subiu no terceiro, nada também, até chegar no quarto. Chegou no quarto lá, olha, o anjo da morte está chegando. Opa, esse é o anjo da morte. Vamos pedir para ele. Aí cumprimentou ele, o anjo da morte, e falou para ele assim, olha, eu tenho assim um carinho, uma amizade muito grande pelo Idris. E vem te pedir, não sei se é possível, quem sabe, né? Deixar mais um tempinho, só porque ele quer ganhar mais recompensas. Deixar ele viver um pouco mais. Ele falou, por quê? Cadê o Idris? O que você está pedindo por aí? Ele falou, está aqui. Aí, na hora que ele falou, está aqui, no quarto céu, lá em cima, ele falou, subhanallah. Hoje da morte se assustou. Subhanallah. Mas o que ele veio fazer? O que ele estava fazendo aqui? Aí o anjo falou para ele, por que estranhou assim? Ele falou, porque Allah subhanahu wa ta'ala, porque tudo que ele vai fazer, Allah ordena. E Allah ordenou que fosse na terra, fosse no quarto céu e tirasse a alma do Idris. Lá no quarto céu. Subhanallah. Ele se espantou, o anjo da morte. Por que Allah subhanahu wa ta'ala me mandou no quarto céu, sendo que o Idris está na terra? É um humano como qualquer outro. Está na terra, por que me mandou aqui no quarto céu?
Aí agora eu estou entendendo por que Allah subhanahu wa ta'ala me mandou vir no quarto céu. Eu sabia que ele estava vindo para cá. Ele recebeu o convite sozinho. E estava vendo para receber, para tirar a alma dele ali no quarto céu. Olha só o destino. Isso para a gente aprender o que é o destino. Destino da morte, o destino da hora, como a gente fala. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim, os motivos são vários e a morte é uma só. Os motivos são vários, significa o quê? Que tem vários motivos, tem acidente, tem bala, tem fogo, tem água, tem um monte de coisas que você pode morrer, um monte de motivos. Mas a morte é uma só. A alma, quando sai, é um jeito só. E tem outro, né, dito, que diz assim, não, o versículo que fala, La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, Allahu alam. Não se sabe a alma em que terra, بأي أرض حج بأي لا قبل o que não sabe uma alma, um servo assim, o que ganha amanhã, hoje, não sabe, né? Nem sabe em que terra morrerá. Está no versículo. Quer dizer, você não sabe. Você pode apenas estar indo numa viagem e falar, olha, não quero, não sei o quê, tenho medo, não sei o quê. E às vezes até impede, não vai, por causa de medo de morte e na própria cama você morre. Chegou a hora, acabou. Acidente, não acidente, na cama. Chegou a hora, acabou. Olha, e você mesmo busca às vezes o lugar do seu destino, de onde você vai morrer. Tem uma pequena historinha assim de um homem, empresário, né? Empresário muito grande na época antiga. Ele tinha muitos comércios que ia fora do país e voltava, não sei o quê. E um dia, acho que era da Síria, esse homem. Um dia ele sonhou que foi mordido por uma aranha da Índia. Ele ia com uma caravana dele, ele ia para a Índia para fazer comércio. Aí levantou cedo, a caravana estava pronta, os funcionários estavam prontos, aí falaram para ele falou para eles, pode ir, nomeou uma pessoa para comandar a caravana, pode ir. Mas o senhor não vai, não vou. Não falou para ninguém por que ele não foi, né? Mas falou, não, pode ir. Aí foram embora. Quando chegou, voltou a caravana, aí sentaram os camelos, lógico, que todos sentam, ele olhou aquela riqueza, foram com sucesso, fizeram comércio com sucesso na ida, e fizeram comércio com sucesso na volta, ele ficou feliz, tudo encantado, lá, mexendo e olhando os camelos assim, alisando os camelos assim, de repente ele estava alisando as curvas de um camelo assim, a pele dele estava curvada assim, entrou a mão dele, foi picar. Quando ele olhou assim, o que estava na mão dele pendurado? Uma aranha que veio da Índia para atingir ele. Saiu na mão dele pendurada, subhanallah. Ele achou que ficou lá, se escondeu da morte. Né? E ele que sonhou. Aí mordeu, lógico, naquela época não existia tratamentos, algumas aranhas davam para tratar, mas não existia, então já sabe que o destino é a morte. E morreu. Não se sabe. Você pode se esconder, pode fazer o que você quiser. Você pode até se esconder sem saber ainda que é a hora, quando é a hora. Mas geralmente não acontece muito. Em muitas famílias fala assim, subhanallah, fulano parecia que sabia a hora da morte dele. Ele estava estranho, ele estava diferente. Parecia que sabia. Né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele estava muito estranho. E realmente a pessoa sente. A pessoa sente porque a alma é um espírito que fica dentro da gente, ele sabe quando está na hora de sair, principalmente quando é idoso, quando chega na idade, ela quer sair do corpo, ela quer sair, porque o corpo, a alma é sempre jovem, eternamente jovem, mas o corpo envelhece, ela quer sair, ela quer se libertar disso, né? Então, sempre sente quando está na hora, quando está prestes a escapar, a se salvar disso. Agora, entenderam por que Allah subhanahu wa ta'ala falou وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا? Quer dizer, levamos ele uma posição altíssima. Deu para entender? Altíssima, lógico que é altíssima. Quarto céu.
foi tirado. São as duas únicas pessoas que foram elevadas para o céu antes da morte, ele e o Cristo, que a paz esteja com ele. Só ele e o Cristo. Só que o Cristo foi vivo e ficou vivo, não tirou a alma dele. E ele foi tirar a alma dele. Tanto é que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava no Isra al-Mi'raj, passou pelo quarto céu e viu ele também. Viu ele no quarto céu. Ele viu todos os outros mensageiros em vários céus e naquele dia ele viu ele. Para que os Sahaba, só para a gente entendesse melhor o que é, na época, Rafa'nahu Makanan Aliyya, eles não tinham ainda sabido a história dele, exatamente como foi, e perguntaram, né? Muitos deles não tinham no tafsir, ou não sabiam fazer tafsir, não sabiam o que quer dizer, o que significa. E quando se trata da história de profetas e mensageiros, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, Al-Israiliyat, os livros israelitas, né? Eles têm informação até mais do que às vezes as nossas, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim: não acredite neles e nem desmente eles. Não acredite muito neles e não desmente essas histórias que tem nos livros israelitas. Por que não acreditem e não desmente? Quer dizer, não acreditem muito porque tem muitas coisas inventadas, tem muitas coisas exageradas, aumentadas. Né? E tem coisas reais. E não desmente, quer dizer, não fala que é mentira, tudo mentira, porque você pode cometer pecado, porque tem coisas verdadeiras. Nesses livros tem coisas verdadeiras. Então, quando o Sahaba não sabia de algo, principalmente da história, eles recorriam a esses livros, mas recorria assim, por cima, sem muito se aprofundar. E um dos Sahaba, chamado Ka'b, né? Quando ele estava se debatendo entre eles, já depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles perguntaram para ele o que era mais conhecia, o que mais conhecia esses livros. Aí perguntaram para ele o que quis dizer Allah subhanahu wa ta'ala com Rafa'nahu Makanan Aliyyan. Aí ele narrou a história pelo que ele viu nos livros israelitas. Depois dele morrer, né, ficou lá, ninguém mais a viu de volta na terra. As pessoas, lógico, começou aos poucos, e isso muito interessante a gente entender, começou aos poucos se desviar. Né? Começou aos poucos se desentender, ter erros, ter falhas, mas o importante nisso, que todo esse povo não adorou, não associou ninguém a Allah subhanahu wa ta'ala. Cometeram pecado, adultério, assassinato, um monte de coisa teve nessa época, mas nunca associaram alguém a Allah subhanahu wa ta'ala depois de Sayyidina Adam, 1000 anos. 1000 anos depois de Sayyidina Adam, eles nunca associaram alguém a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele sabia, ele sempre vivia no Tawhid, quer dizer, sempre na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, nunca falharam a essa falha, mas cometia os pecados, cometia os erros. Ele sabia que não havia parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, era o único, absoluto. Isso que era bom deles. O que vem depois disso, a gente fala que é muito importante, por quê? Porque o que vem depois disso ensina a gente, até é bom a gente passar isso para os outros, ensina a gente como as pessoas aos poucos chegam à incredulidade sem saber, sem perceber. Acaba passando de uma coisa para outra, por isso muitos sábios falam do bid'ah. A bid'ah é algo inventado, algo renovado na religião. Você inventa alguma coisa nova, aí daqui a uns 20 anos, o seu filho acrescenta mais alguma coisa. Daqui mais 20 anos, outro filho acrescenta mais alguma coisa. Passou 200 anos, já tem incredulidade, já tem até parceria a Deus, sem perceber.
E foi o que foi acontecendo aí. Depois do 1000 anos depois de Adão, não houve isso, até que começaram as pessoas, lógico, não tinha mais praticamente adoração, não tinha mais seguimento correto, né? Não tinha mais nada disso, apenas eles viviam no Tawhid. Alguns, né, que os que seguiam ainda os livros e os mandamentos de Adão, do Shit e o ensinamento do Idris, alguns ainda seguiam direito, eles rezavam, faziam tudo certinho, né? Até que dentre eles ficou poucos, como hoje. Esses poucos, qualquer um que passa por eles, às vezes até tira sal. Hoje não existe isso no Oriente Médio. Muitos jovens assim, tá lá bebendo, brincando, fumando e aprontando tudo. Aí passa um sheikh, um sábio, um religioso que está indo para a mesquita, aí eles falam, Drina sheikh, né? Drina sheikh, reza por nós, né? Eles tiram sarro, inclusive. Eles falam isso tirando sarro. E aqui também, faz uma oração por nós aí, súplica por nós, mas zoando, tirando sarro. Assim que eles ficaram, porque sobrou muitas poucas pessoas sábias, muitas poucas pessoas que seguiam a doutrina do Sayyidina Idris, né? Essas poucas pessoas começaram a se isolar aos poucos, se isolar fora da comunidade. Praticamente para eles poderem adorar Allah subhanahu wa ta'ala da forma certa, eles tinham que se afastar, porque dentro não tinha mais possibilidade, havia muitas coisas erradas. Aí começaram a se afastar um pouco para a ponta de uma montanha e lá eles adoravam muito. E passava por eles as pessoas, alguns zoavam, alguns até falavam, reza por nós, ainda acreditavam um pouco, né? E começaram a ser consagrados, até começar a morrer essas pessoas. Isso quando passou esses 1000 anos. Morreram essas pessoas um após o outro e acabou a adoração da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecimento da unicidade e a adoração na terra, acabou de vez, depois deles. Dentre eles vem no versículo assim que fala assim, essas pessoas que adoravam afastadas, estão citadas no Corão, Wala Sawrun, Wala Yafut, quer dizer, esses nomes dessas pessoas que ficaram, acho que 4 ou 5 pessoas só. Veio aí o papel do Shaitan quando eles morreram. O que o Shaitan fez? Onde eles adoravam Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas visitavam ainda, ia lá, algumas pessoas. Aí o Shaitan começou a enfeitar, o Satanás começou a enfeitar para eles. Essas pessoas eram muito importantes, eram seus avós, eram pessoas religiosas, pessoas sagradas, pessoas que traziam bênçãos para a região. Vocês vão deixar assim à toa? Vão deixar, se perdeu a lembrança deles assim à toa? Não, vamos relembrar deles. Vamos fazer o seguinte, coloca pedra só. Olha só como começou, pedra só. Uma pedra no lugar de cada um deles, onde ele sentava, só uma pedra. Aí ele colocaram, aí ele falou assim, põe um nome para eles, para as pessoas depois se lembrar deles também. Aí colocaram debaixo de cada pedra o nome de um desses homens sábios. Ficaram as pessoas visitando assim, consagrando eles, depois que passou mais ou menos uns 200 anos. Essa geração praticamente foi morrendo, foi acabando. Essas pessoas que conheciam eles, conheciam que aquelas pedras representavam pessoas que eram religiosas, não era santo, não era sagrado, entendeu? Eles sabiam, mas já morreram. Depois de 200 anos essas pessoas já sabem e já morreram. Né? Aí veio a geração que veio depois deles, que o Shaitan começou a enfeitar para eles, falar para eles, começou a falar para eles assim, os pais de vocês não trataram como merecia. Essas pessoas eram pessoas sagradas, pessoas assim, assadas, são praticamente deuses. Por que vocês não fazem estátuas? Vamos formar estátuas para eles. Aí formou estátuas, formato de gente, cada um deles. Passou o tempo também, assim alguns foi esquecendo daquilo, aí o Shaitan começou a enfeitar para os outros jovens que vinham depois e falavam, olha, isso
que seus pais adoravam. Isso era deuses. E assim começou essa nova fase, a fase da adoração. Por isso que a gente fala bid'ah, algo inventado, algo que não existe na religião. A gente inventa aos poucos, depois o Shaitan enfeita para os outros que não sabiam, e vai crescendo, até chegar no topo, onde comete os pecados máximos, né? Por isso a gente deve ter cuidado. Por isso que o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou assim da bid'ah, kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Quer dizer, toda bid'ah inventada, dalala, quer dizer, que venda os olhos, que fecha os olhos, que você não vai saber, não vai conhecer, não vai entender o que veio por origem disso, né? Wa kulla dalalatin fi an-nar. Isso só vai levar a fogo do inferno. Então, não devemos inventar nada. A religião, como o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim, é clara, bem clara. Assim, ele deixou na gente duas coisas. Se a gente se apegar nelas, nunca vamos desviar, nunca vamos errar. Que é o Corão Sagrado e a sua Sunna. Para que inventar mais? Para que querer, né, coisas novas? Para que nas rezas, até nas rezas, às vezes o Shaitan fala para você, faça isso, faça aquilo, muda isso, muda aquilo, né? Aí você cai na incredulidade, cai no erro, pensando que você está fazendo bem. Ele às vezes te elogia da reza, ele fala para você, às vezes enfeitar coisas que para você está fazendo maravilha, está fazendo coisas boas, tá? Né? Agradando a Allah subhanahu wa ta'ala, mas na verdade você está acrescentando coisas que pode desviar e vendar os olhos de quem vem depois de você. Aí que está o perigo. Quem vai se livrar a eles? Quem vai livrar eles desse desvio, né? E quem vai lutar, né, novamente vir e querer, né, salvar eles, querer fazer a salvação deles? Quem vem aí para fazer isso, né? E começar a nova era de divulgação, nova era, porque até então era todos praticamente a nação, a família do Sayyidina Adam, né? E os filhos, netos, tudo. Idris, inclusive, até passou por mim. Idris, ele viveu na vida do Sayyidina Adam, ele nasceu na época dele. Ele viveu na vida dele 120 anos. Quer dizer, pegou da vida do Sayyidina Adam 120 anos. Então, todo praticamente ainda era família, neto, bisneto, filho, etc., né, do Sayyidina Adam. Agora, daqui para diante, vem uma nova era. Vem uma era de idolatria mesmo, de verdade, que aconteceu por causa desse desvio, por causa dessa passagem que o Shaitan acabou mudando de geração para geração, né? E acabou desviando as pessoas. Isso tudo a gente vai saber, inshallah, na história do Sayyidina Noé, na próxima, inshallah, na próxima aula, se Allah subhanahu wa ta'ala assim permitir. E espero que todos que estão aqui hoje, inshallah, vir na próxima aula para a gente também ter o prazer de tê-los com a gente, inshallah. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por essa paciência de ficar ouvindo essa história, mas é muito importante para todos nós. Como falei, a história, a gente saber a nossa base, a nossa história como vem, não é simples. A história dos mensageiros não é simples história. É a história onde você conhece a sua própria origem, como veio, como começou tudo. E quando você entende toda a história, você consegue resumir ela num espaço assim, parece que está nas suas mãos. A história de milhares de anos parece que está nas suas mãos. Você entende. E você começa a entender melhor até o próprio Alcorão Sagrado, né? Você vê que essa passagem que passou do Sayyidina Idris, quer dizer, elevamos ele ao lugar altíssimo, né? Se você lê assim, sem entender a história, sem saber, você não ia saber por que, né, falou isso, por que falou que levamos ele ao lugar altíssimo assim. Então é importante a gente entender essas histórias, entender a nossa história, a história da religião, e a religião uma só, desde o Sayyidina Adam até o dia do juízo final, Islã. Islã significa submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. É uma religião só. Então esses mensageiros que vieram, eles vieram como uma corrente, um completa o outro.
Ninguém veio para abolir a história do outro, ou acabar com a história do outro mensageiro que veio anterior. Um veio para completar o outro e completar a história, a nossa história da humanidade. Onde o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam finalizou isso e a história dele fica, né, eternamente. Bom, como eu falei, a próxima, inshallah, a gente vai explicar sobre o Sayyidina Nuh, como ele vai começar a lutar e quanto tempo que ele lutou e divulgou pela religião, quanto tempo que ele tentou, né? Isso é muito importante. A perseverança e a paciência do Sayyidina Nuh foi praticamente a mais completa, e o tempo que ele divulgou foi o que mais também foi divulgado. Tem, inshallah, dos nossos irmãos novos, inclusive que estão aqui, quem quer acompanhar e entender isso bem, inshallah, vem na próxima aula. Eu quero mandar salam e também abraço para os nossos irmãos da internet que estão assistindo a gente, que estão vendo sempre a gente essa história. Também vale a pena e muito importante seguir a regra, todos esses capítulos da história dos profetas, inshallah, que é a nossa história da humanidade, do mesmo jeito que estou explicando aqui para os irmãos. É importante para vocês também entender essa história, inshallah, e se Deus nos der vida, nos der espaço, a gente vai completar essa história, inshallah. Muito obrigado e até mais. Assalamu alaikum.